Essa ideia de estruturar o livro só faz tudo ficar muito igual. Então, eu recebi um questionamento em relação a isso. Existem muitas pessoas, existem outros profissionais trabalhando com histórias, desenvolvendo histórias, e o que eu costumo muito falar é sobre essa questão da estrutura da história. Se você não conseguir estruturar o seu livro, quem vai receber não vai conseguir ler ou entender a história que você está trabalhando. E quando a pessoa acha que estruturar o livro você engessa a história, ou seja, todo mundo vai fazer um livro igual, está completamente equivocado, porque na verdade, quando você tem uma estruturação, você cria possibilidades para trabalhar uma coisa completamente diferente daquela que você começou. Então, trabalhar uma coisa diferente de maneira organizada, entendendo o que está faltando na história, entendendo o que ainda precisa ser pesquisado, para que lado você precisa ir. Então, não engessa a história, na verdade, dá mais flexibilidade para a história, porque permite que o autor tome decisões. Reli muitas vezes a minha história e acho tudo legal, mesmo tendo muitas páginas. Então, eu recebi esse outro comentário sobre uma questão estrutural da história, onde a pessoa tem muita dificuldade de identificar o que faz parte da história e o que ela está escrevendo a mais, o que é gordura ali dentro da história. O que você espera como resultado quando você estrutura a sua história? Qual é o tipo de resultado que você está aguardando tendo esse trabalho, estruturar a sua história? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Enquanto vocês vão colocando no chat, eu vou respondendo algumas perguntas que o pessoal mandou. A Josi mandou uma pergunta falando sobre por onde começar. Se começa pelos personagens ou se começa pelo enredo quando você pensa em estruturação da história. A verdade é que cada autor tem uma inclinação. Alguns imaginam um mundo complexo, cheio de detalhes, e depois ele pensa quem ele vai levar para aquele mundo. Outros autores pensam em um personagem, um acontecimento, uma pessoa, um fato. Assim, só depois ele consegue pensar aonde ele vai trabalhar com aquela questão, em que época, para onde ele vai levar aquele personagem. Então, não tem uma definição, uma única definição de começar ou pelos personagens ou se começa pelo enredo. O autor precisa entender o seguinte: qual é a sua preferência? Aonde você tem o insight da história? Foi através você começou a trabalhar pelo plot ou você começou a trabalhar pelo personagem? E a partir desse ponto, ramificar bastante. Se foi pelo personagem, identifica exatamente o que vai acontecer com esse personagem. Se é a questão do enredo, identifica quais são as ações que vai acontecer ao longo dessa história, porque aí você consegue seguir com uma estrutura que vai fazer muito sentido e vai ficar muito sólida para o seu leitor. A Raquel havia deixado uma pergunta aqui, eu vou responder. Como vai ficar gravada, depois ela vai conseguir pegar a resposta. Ela utiliza o método da escaleta para definir os pontos de tensão da história. Como deixar o leitor grudado do início ao fim? Na verdade, ela fez duas perguntas. Se ela deve utilizar a escaleta para identificar os pontos de tensões, e se ela como ela faz para deixar o leitor conectado do começo ao fim. Quando a gente pensa em estrutura da história, a conexão do leitor, olhando só a estrutura da história, está conectada ao gênero. O leitor vai ficar na sua história do começo ao fim se você tiver condições de entregar para ele o gênero proposto. Se você está dentro do romântico, se a história realmente tiver beats românticos, ele vai seguir a história do começo até o fim. Se você estiver dentro do terror e você conseguir assustar ou amedrontar o seu leitor, ele vai continuar ali grudado na sua história. Agora, se você prometer uma questão e na estrutura você falhar em relação ao gênero, com certeza você perdeu o seu leitor. Na questão da escaleta, para você identificar ou definir aonde tem que ter tensão na história, a escaleta ela te ajuda muito a fazer isso. Ela vai te abrir toda a história. Se você colocasse na parede, e muitos autores fazem isso, você ia conseguir identificar exatamente aonde tem um grande acontecimento, um ponto de tensão, e aonde não está acontecendo nada. Um capítulo que muitas vezes não deveria nem estar ali, está sobrando. A Renata mandou outra pergunta. Por onde começar a estruturar ou planejar o meu livro? A primeira coisa que acontece com o autor é tive uma ideia.
eu quero escrever sobre um determinado assunto, então eu tive uma ideia. O seu ponto de partida, como você está perguntando aqui, por onde começar, é exatamente pela ideia principal. O que vai acontecer, as pessoas que vão estar em volta, quais são os detalhes que envolvem aquela questão, aquela sua ideia, e qual é a repercussão disso em relação ao leitor. Então, você sempre começa a estruturar a partir da ideia que você teve. É uma análise em relação à ideia para entender se ela é forte o suficiente para chegar até o leitor. Se ela tiver força para construir uma história, você consegue desenvolver um livro. A Ana está colocando: a estrutura ajuda a ver de onde eu vim e para onde eu vou. É como olhar um mapa que eu mesma criei. Dá para ver todos os caminhos que posso seguir. Onde e como estão os arcos. Exatamente isso, Ana. Você tem uma visão muito clara sobre a história que você quer contar. E se você começa a desviar da história, ela ganha páginas desnecessárias, o leitor fica cansado quando ele vai passar por uma parte que, mas espera aí, por que eu estou lendo isso? Isso vai levar a história adiante de alguma forma? Então, é exatamente, está muito claro esse comentário que você fez.